Então ele conduziu o necessitado à estalagem e abordou o dono da estalagem o seguinte: olha, esse necessitado aqui precisa de hospedagem e eu tenho aqui uma bolsa com moedas para ressarcir quanto aos custos, quanto às despesas relativas ao restabelecimento deste irmão, deste cidadão. E eu quero que preste a ele toda a atenção, e quando eu retornar, se isto que eu estou deixando não vier a ser suficiente, eu vou ressarci-lo nos custos excedentes a estes. Então, nesse caso, o samaritano, e samaritano até cabe aqui eu dizer, o samaritano não era hebreu, era uma outra estirpe. Então, com isso, Jesus também resolveu a problemática do irmão, porque Jesus, falando do samaritano, que vem de Samaria, que era uma outra localidade, uma outra cultura, então Jesus mostrou aí que seriam os irmãos, inclusive de outras nacionalidades. Então o samaritano movimentou a força, movimentou os bens, colocando à disposição daquele necessitado. Então ele soube amar com a alma, o espírito com a sua percepção, e a alma na conexão espírito e corpo. Então ele movimentou a caridade a nível de coração, com o sentimento, o amor, o raciocínio, e ele conseguiu atender a lei, atender aquilo que estava escrito, e ele pode não ter esgotado todas as possibilidades, mas ele com certeza ele se empenhou muito. E essa parábola ela é muito afeita ao entendimento de um sentido ligado aos ensinamentos dos hebreus. Então o doutor da lei compreenderia bem essa parábola. Nós talvez viéssemos a ter dificuldades, porque nós não tínhamos esses conhecimentos bem claros em nós. Então daí a dificuldade da parábola, porque Jesus colocava assim, se ele ia conversar com uma pessoa ligada ao campo, então ele falava das sementes que precisam ser germinadas. E se ele falasse com uma pessoa ligada ao vinho, então ele falava: não coloque vinho ruim em odre contendo vinho bom. Odre era o recipiente que acondicionava o vinho. Então ele ia dizendo o reino de Deus, os céus, a libertação, o crescimento. Ele ia adaptando de acordo à cultura daquela pessoa. Então por isso que ele ia fazendo essa acomodação. Então algumas vezes uma parábola tinha um sentido muito objetivo para um, mas poderia não ter para outro. E nós estamos até hoje tentando. Então o que se fez? A parábola é, como eu falei nas conversas anteriores, é aquela senhora bem vestida, adornada, colorida, bem cuidada, encapada, revestida. E Jesus, a humanidade, precisaria seguir para grandes verdades. Então essas grandes verdades vieram em outras religiões e outras filosofias. Então temos o Espiritismo, nós temos o catolicismo, nós temos a Umbanda, nós temos
a doutrina secreta, nós temos o budismo, o hinduísmo, uma série de religiões, de raciocínios que vão atender às diversas necessidades. Porque existem pessoas que querem aprender de uma forma mais raciocinada, outros já querem aprender de uma forma mais fabulosa, de uma forma cifrada, e as necessidades são inúmeras e as religiões são inúmeras. E o que vai modificar é o empenho de cada um em se projetar para frente, para as reformas. Porque eu digo o seguinte, o ensinamento, a religião, ele possui 3 estágios principais. E eles podem até se mesclarem, se confundirem. Então, existe a identificação. Identifiquei aquilo. Então, eu posso viver uma vida sem identificar nada. Eu não identifico o catolicismo, não identifico as parábolas, não identifico os evangelhos, não identifico nada. E depois eu posso, num segundo estágio, aquilo que eu identifiquei, eu quero entender. Então, entender aquilo que eu identifiquei. Entender. Como é que é isso? Eu preciso entender isso. Eu quero explicações. E a parte mais difícil é aplicar, praticar. Aí é que vai ser muito difícil. E ora eu posso estar oscilando, ainda identificando, ainda entendendo, ainda aplicando, e é um ciclo permanente e às vezes infindável. Temos que ter cuidado com isso. Então nós vamos até aproveitar, porque falamos de cruz, falamos de Jesus, até vou contar uma historinha, e é uma historinha com praticidade. Então, dizem que ela chama-se o Pavilhão das Cruzes. Então existia um ser que lamentava-se muito da sua cruz, reclamava muito, a minha cruz é muito pesada, a minha cruz é muito difícil, e reclamava com o guardião, reclamava com o orientador dele. E o orientador vivia postergando, vamos resolver isso, vamos ver como é que nós fazemos. E aquele que carregava a cruz reclamando. Então o guardião, o orientador, disse o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou levar a sua cruz para um local onde existem muitas cruzes. Então você coloca a tua cruz lá, você entrega a tua cruz e você escolhe uma outra. Você escolhe uma outra, porque existem centenas, dezenas, milhares de cruzes. Então, ótimo, até que enfim eu vou poder trocar de cruz. Que essa cruz eu não aguento mais, com certeza eu vou conseguir uma cruz melhor. Então ele chegou lá, ele entregou a cruz antes, o guardião colocou lá a cruz dele em meio às inúmeras outras, com o objetivo de que outro viesse a escolher, talvez. E ele ficou procurando, essa é muito grande, essa é mal feita, essa é torta, não, essa é pequena demais, também eu não quero muita facilidade, eu quero uma cruz digna, para eu ter dignidade de carregar minha cruz. E ele procurou, e não se contentou com cruz alguma. Cada cruz ele analisava e chegava à conclusão que não servia. Essa cruz não me serve. Essa cruz não está compatível com a minha necessidade. E ele, desapontado, já se retirando do recinto, foi em direção à porta de saída e lá encontrou uma cruz. E a cruz estava torneada, trabalhada, a cruz estava bem cerada, brilhosa. Aí ele, encontrei uma cruz adequada para mim, falou com o guardião, conversou com o guardião, negociou com o guardião, disse: eu posso levar essa cruz para mim? Eu gostei dessa. Essa está interessante. Comparativamente, ela é muito mais oportuna para mim. E o guardião disse para ele: pode levar, inclusive você está levando a cruz que você já possuía. É a mesma cruz.